Obrigado, Marcelo, pelas informações. E a polícia descobriu que uma das vítimas do atropelamento ocorrido no começo do ano na praia de Copacabana, no Rio, é procurada internacionalmente pelo crime de pedofilia. O australiano, que permanece internado, está foragido há 22 anos e entrou no Brasil com passaporte e nome falsos. Um vídeo divulgado na internet mostra 3 jovens sendo torturados por traficantes na Baixada Fluminense. O trio foi capturado porque estaria assaltando comerciantes da região. E a polícia investiga como detentos tiveram acesso a armas durante a tentativa de fuga que deixou 21 mortos num presídio do Pará. Nesta quarta-feira, familiares foram até o local em busca de informações. Pelo menos 8 corpos continuam sem identificação. E nota, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará nega maus tratos aos presos e afirma que está prestando todo o apoio necessário às famílias dos detentos. E a polícia do Rio deve interrogar mais 2 vereadores na próxima semana como parte das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Outros 6 parlamentares já foram ouvidos. A produção do SBT procurou 6 vereadores que já prestaram depoimento à polícia. Marcelo Siciliano, Zico Bacana e Jair da Mendes Gomes não quiseram se pronunciar. Ítalo Ciba disse que já falou na condição de testemunha e que não há mais nada a declarar. O vereador Babá informou que ainda está abalado com a morte da colega de legenda. Renato Cinco afirmou achar natural que todos tenham convivido com a vereadora que sejam chamados para depor. Bom, gente, vamos seguir aqui com o SBT Notícias, 5 horas 10 minutos. 257 pessoas morreram na queda de um avião na Argélia, no norte da África. Que tragédia. Bom, gente, agora mais uma notícia internacional. O conflito na Síria aumentou a tensão ainda mais entre os governos da Rússia e dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump prometeu bombardear o país do Oriente Médio. E os russos, aliados do regime de Bashar al-Assad, afirmam que vão derrubar qualquer míssil disparado contra a região. A reportagem é de Cleide Clock. O fundador do Facebook enfrentou a segunda audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre o vazamento dos dados de mais de 80 milhões de usuários. Mark Zuckerberg afirmou que as informações dele também foram roubadas. E até o final da semana, São Paulo vai realizar um mutirão para emitir documentos para os venezuelanos que chegaram à capital paulista. E a prioridade da maioria dos imigrantes é ter a carteira de trabalho. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento do pedido de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro de 2016. Os primeiros votos foram contra a concessão do habeas corpus aos cofres da estatal. O Superior Tribunal de Justiça autorizou nesta quarta-feira que o inquérito que investiga o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, seja enviado à Justiça Eleitoral Paulista. E centenas de casas ficaram debaixo d'água por causa de uma grande inundação no sudoeste da Rússia. As enchentes foram causadas pelo derretimento da neve. Olha só que impressionante as imagens aí, vista de cima. Mais de 1.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas e ir para abrigos temporários. Segundo o Ministério Russo de Situações de Emergência, mais de 400 casas foram afetadas. Algumas rodovias também foram interditadas, interrompendo o fluxo de veículos em alguns trechos. As autoridades locais ainda não calcularam o prejuízo causado por essas inundações. E o Papa Francisco reconheceu ter errado ao defender o bispo chileno acusado de pedofilia. A noiva do príncipe Harry, Meghan Markle, virou tema de um livro que será lançado nesta quinta-feira. Considerada carismática e de personalidade forte, a americana conquistou uma legião de admiradores, já até comparada com a mãe de Harry, a princesa Diana. A reportagem é do nosso correspondente Sérgio Uti. A futura princesa tinha apenas 11 anos, quando despertou para as... Agora a gente troca de assunto e volta a falar das notícias aqui do Brasil, porque o Tribunal de Justiça do Rio decidiu manter a prisão preventiva dos 149 presos acusados de fazer parte de uma milícia conhecida como Liga da Justiça. As prisões ocorreram no dia 7 de abril, O segurança de uma escola particular na zona norte do Rio de Janeiro foi baleado durante um arrastão. O crime aconteceu.
O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná pediu que o ex-presidente Lula seja transferido da sede da Superintendência em Curitiba para uma unidade das Forças Armadas ou então para o presídio do Estado. Segundo o presidente da entidade, um delegado foi intimado ao sair de casa. A quarta-feira é dia de visitas. Parentes chegavam e saíam do prédio por medida de segurança. O Supremo Tribunal Federal não vai comentar as declarações do pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos. E manifestantes se reuniram em diversas cidades brasileiras nesta quarta-feira para pedir a libertação do ex-presidente Lula. A data foi batizada pelos simpatizantes como Dia Nacional de Mobilização em defesa de Lula livre. A Justiça Federal negou o pedido de prisão para os amigos do presidente Michel Temer. Eles são acusados de participar de um esquema de arrecadação e distribuição de propina. Os detalhes com Rudá Moreira, direto de Brasília. O Palácio do Planalto informou que não vai se pronunciar sobre a intimação de Michel Temer pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Sobre a denúncia do Ministério Público, a assessoria disse que é absurda a classificação da atividade política como ação criminosa e que Michel Temer, quando presidiu o PMDB, respeitou as leis e regras para arrecadar recursos e que jamais cometeu qualquer irregularidade. 5h42, agora a gente fala de futebol aqui no SBT Notícias. A final do Campeonato Paulista, meu amigo, foi disputada no domingo, mas a reclamação do Palmeiras ainda continua. O clube pediu ao TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, a abertura de um inquérito para investigar se houve interferência externa na partida. Para o segundo jogo em Salvador. E também nesta quarta-feira, a bola rolou pela quarta fase da Copa do Brasil. E em casa, no estádio Beira-Rio, o Internacional precisou de uma ajudinha. Na verdade, gente, de uma baita ajuda do goleirão do Vitória para garantir a vitória. Patrick receba. Que frango, hein? Goleirão ali entregou a rapadura. Bom, gente, vamos seguir falando de futebol aqui no SBT Notícias, porque pela Liga dos Campeões, muitos gols e muita polêmica. O Real Madrid teve que suar a camisa, ter muito trabalho para conquistar a classificação, gente. Mas por muito pouco mesmo não foi surpreendido pela Juventus da Itália dentro de casa. Na Espanha. Eu concordo com o Bruno também. Para mim foi pênalti claro ali em cima do Lucas Vazquez. Bom, gente, agora são 5h48. Vamos dar uma olhadinha lá fora, ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. A gente está vendo imagens ao vivo aí da Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Nesse momento, como a gente pode ver, o trânsito segue bem tranquilo, mas deve se intensificar a partir das próximas horas. Então, aí, a partir das 6 da manhã, muita gente deve sair de casa em direção ao trabalho. Você, motorista que está se arrumando para sair de casa, não vai esquecer que hoje o rodízio vale para os veículos com placas finais 7 e 8. Repetido, então, placas finais 7 e 8, para ninguém levar uma multinha e depois reclamar que vai ficar salgado aí no final do mês. Bom, gente, para quem é usuário de transporte público, o sistema de trens e metrôs de São Paulo opera normalmente sem nenhum problema. A quinta-feira, na Grande São Paulo, continua com poucas nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros podem superar os 30 graus nas horas mais quentes do dia e não há previsão de chuva. Essa é a notícia boa. E a próxima notícia, gente, é inacreditável. Olha só, aconteceu no Espírito Santo. Olha só que absurdo. Um carro foi roubado 2 vezes. Após o primeiro assalto, o veículo foi recuperado pela polícia, mas foi levado novamente. E desta vez, na porta da delegacia. Vê se pode. A reportagem é do Fábio Melo. O carro. No Rio de Janeiro, imagens de câmeras de segurança registraram um assalto a um quiosque e logo em seguida a um taxista. A ação é rápida. E pânico no sul de Minas Gerais. Ladrões explodiram e roubaram 2 agências bancárias da região. Na fuga, os bandidos ainda trocaram tiros com a polícia e atiraram em transformadores de energia. A falta de luz fez com que as aulas fossem suspensas nesta quarta-feira. A polícia procura por criminosos acusados de estuprar 2 estudantes no interior do Pernambuco. Eles escalaram o prédio onde as jovens moram para cometer o crime. Integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas foram presos em Campinas, no interior de São Paulo. Para executar os assaltos, o grupo usava uma estratégia curiosa. Preste atenção, ladrões se vestiam de policiais para enganar as vítimas, enquanto policiais de verdade passavam informações e ofereciam proteção aos criminosos. Era bom para a prática de crimes. Bom, gente, o SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente quinta-feira a todos. Tchau!